Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender muita coisa. Eu vou estar passando agora para a tela do computador para você ver do que se trata o vídeo de hoje, tá bom? Eu só vou pedir uma coisa para você que está me assistindo aqui, tá? Escute com bastante atenção. Eu recomendo que você inscreva-se no canal chamado Igreja Primitiva, tá? Que é um canal de minha autoria que eu estou começando agora. Eu recomendo fortemente que você se inscreva por lá. Por quê? Primeiro que este vídeo aqui, no canal Humberto Volts, você vai perceber que ele já vai estar acabando. Porque simplesmente o YouTube é boicote atrás de boicote, meu amigo. Meu canal estava chegando próximo dos 700 mil inscritos e foi só eu começar a falar sobre os acontecimentos do mundo, sobre de fato o que é ser cristão, sobre a história no passado, para o boicote vir no meu canal e papar tudo, tá? Então simplesmente eu recomendo que você se inscreva, tá? Este vídeo não vai estar no canal Humberto Volts. Se você estiver assistindo pelo canal Humberto Volts, este vídeo vai chegar ao fim. Agora, se você estiver no canal Igreja Primitiva, seja muito bem-vindo, tá bom? Eu recomendo fortemente que você deixe o seu like, tá? Para você mostrar para esse algoritmo penoso do YouTube que as pessoas estão interessadas no assunto e que você se inscreva ativando as notificações, tá? Falado disso, o que é importante eu falar para você? Hoje nós vamos falar sobre Pangeia, nós vamos falar sobre os Nefilins e a hibridização de seres humanos, tá? Vou dar um exemplo aqui para você, tá bom? Nós vamos falar sobre Pangeia, o que aconteceu, os Nefilins, tá? E vamos falar sobre a hibridização daqui a pouquinho, tá? Para o pessoal do conteúdo premium, que está na área de membros, seja no Como Vencer Todas, seja no conteúdo premium, nós vamos falar sobre Atlantis, Lemúria, vamos falar sobre o continente perdido de Mu, vamos falar sobre 4 tecnologias: Cyberpunk, Dieselpunk, Steampunk e Sailpunk. Você, neste ano de 2020, 2021, foi-lhe apresentado um jogo chamado Cyberpunk, com uma tecnologia alternativa baseada em transhumanismo. Essa era uma tecnologia utilizada pelos povos antigos no passado, não há nada novo, meu amigo. Porém, antes dessa tecnologia, nós tivemos também outras tecnologias antecessoras. Tivemos a Dieselpunk, que nós vamos falar, a Steampunk e a Sailpunk. Então nós tivemos quatro tecnologias. O mundo lhe apresenta uma, mas nós temos 4 tecnologias, tá? Até onde eu sei é 4. E vamos falar um pouco sobre Tartaria e algumas outras coisas, mas na área premium, tá? Se você não participa, tem links na descrição. Esse e-book com as informações, por exemplo, de Pangeia, as informações dos Nefilins, e vou falar sobre a hibridização também. Então, esse e-book você encontra no Telegram. Então você vai lá no Telegram do Igreja Primitiva, você baixa ele gratuitamente, tá? O conteúdo premium é reservado, tá? Para quem participa tanto do conteúdo premium quanto do Como Vencer Todas. Eu recomendo que participe do Como Vencer Todas, porque simplesmente você vai receber todos os meus cursos, tá? Inclusive frequências e vibrações já está disponível dentro do Como Vencer Todas. E logo logo o conteúdo premium vai estar lá também. Então eu recomendo que você participe do Como Vencer Todas. A vantagem é que você simplesmente vai ter o meu contato pessoal. Então, por exemplo, você vai poder tirar essas dúvidas comigo, inclusive sobre esses conteúdos alternativos, tá? Então participe por lá, é extremamente importante para você. Aqui eu deixei um aviso, por quê? Porque o conteúdo que eu vou falar hoje, ele é altamente especulativo. Assim como as bibliotecas pegam fogo no misticismo, ninguém sabe como que concreto pega fogo, até hoje eu não sei como. As bibliotecas pegam fogo, tá? E os documentos são simplesmente confiscados, sumidos, principalmente a biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca do mundo, né? Então, simplesmente, a gente tem que trabalhar em cima de suposições, né? E hoje em dia não pode afirmar mais nada, né? Se você sabe como é que é o mundo hoje, não posso afirmar mais nada. Então, o conteúdo abordado hoje aqui é inteiramente especulativo e não tem base científica, tá? Tenho que falar isso aqui porque, felizmente, o algoritmo medíocre exige que se fale isso. Bom, falando disso, deixa eu explicar para você o que é Pangeia, desde a originalidade, porque se você não entender
vai aparecer filmes, vai aparecer documentários, vai aparecer séries, vai aparecer um monte de coisa de Pangeia, e você sempre vai acreditar que aquilo ali é Pangeia, tá? Só que na verdade, Pangeia se trata de o mundo inteiro no passado, na era pré-diluviana, e eu posso provar isso aqui para você, tá? Vamos lá, vamos pegar o estudo da palavra etimológica de Pangeia, tá? Olha só, a palavra pan em grego ela representa todo, tá? Todo. Porém, é óbvio que isso é meio que ofuscado, né? A palavra pan, eu vou falar que ela representa o nome de um demônio, por isso nós temos pandemia, pan, demônio, pânico, panteísmo, temos Pandora, caixa de Pandora, porque simplesmente são doutrinas baseadas em Pan, tá? Então, simplesmente, no grego nós temos Pan como todo, mas no misticismo nós temos Pan como um demônio. Eles dizem que é Deus da natureza, mas basicamente é um demônio. Metade homem, metade bode, né? Aí você consegue entender mais ou menos o que é o Pan, tá? E nós temos o que? Geia, né? Que simplesmente pode ser representado como Gaia também, tá? E Geia significa terra ou terras. Então, em grego, Pangeia significa todas as terras, tá? É uma tradução para representar o mundo no passado, como se era chamado. Não era planeta Terra, era Pangeia, tá? Então, era representado pelo nome Pangeia. Porém, a palavra Geia ou Gaia simplesmente é o nome, tá? De uma deusa, mas é um demônio, tá? Que se transfigura de deusa, tá? Chamado Mãe da Terra. Então, simplesmente, nós temos Pan, tá? Que é baseado no metade homem, metade bode, que é considerado o demônio do medo, né? Do alarmismo, o demônio que... Tudo aquilo que provoca medo na sua vida é instigado pelo Pan, por isso que nós falamos que medo, pesadelo, alarmismo, desordem, confusão, são originados dos discípulos e também das legiões dos demônios Pans, tá? E Gaia significa mãe da terra, que dizem que é a deusa da terra, né? Mas nada disso, é um demônio também que se transfigura, tá? Então os povos antigos tinham essas culturas. Quando se falava Pangeia, era porque simplesmente o demônio Pan tinha tomado conta da terra inteira. Então, eu vou falar isso aqui tem base bíblica, tá? O mundo no passado, na era pré-diluviana, que é a era da Pangeia, o mundo era dominado pelo mal, pelos nefilins, pelos filhos de anjos caídos, pelos deuses, que na verdade são anjos, tá? Então o mundo era dominado por esses seres. E aí o ser humano era tido como alimento, tá? E numa tentativa de saciar a fome dos nefilins, que era uma fome muito grande, inclusive o desenho animado, né, o anime chamado Attack of Titan, retrata esses gigantes com uma fome descontrolada. E é basicamente aquilo ali mesmo, tá? Então a carne humana ela é tida como uma das carnes mais saborosas que tem. Isso para os nefilins, né? Então os nefilins que comiam carne humana não conseguiam esquecer o sabor e começavam a caçar humanos, tá? E aí era um mundo terrível no passado. Por isso que nós tivemos algumas montanhas de fogo, né, que foi protegida por Deus, onde os nefilins não conseguiam subir. Mas isso aí é outra história, outro conto, tá? Para você, não tá baseado no cânon bíblico, tá? Então nós tivemos aí praticamente Pangeia, que era a era pré-diluviana, tá? E Gaia era os domínios da Terra. Então assim, no mundo no passado, eu quero que você entenda, existia superfície, os povos que viviam na superfície, e tinha os povos que viviam abaixo da terra, tá? Então era dividido assim, ó, o domínio da superfície para cima era o domínio de Pan, e o domínio da superfície para baixo era o domínio de Gaia. Por isso Pangaia, tá? Que tinha o domínio de Pan para cima e de Gaia para baixo, ok? Inclusive teve civilizações, cidades voadoras, que eu vou falar no conteúdo premium, mas originalmente é isso. Então nós temos aqui um desenho, quero mostrar para você, tá? Sobre como é que era a era pré-diluviana. Só lembrando que Pan teve filhos, e Pan é filho de anjo com uma cabra, tu tem ideia. O Pan, na verdade, é uma hibridização entre anjos com animais. E Gaia é uma hibridização de anjos com mulher, tá? Então nós temos, inclusive, ambos geraram filhos, tá? E os anjos caídos, eles faziam todo tipo de hibridização. Eu vou mostrar para você algumas hibridizações que existiam no passado. Não é especulação, mas eu acredito que existia, tá?
Mas primeiro eu preciso mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aqui, ó, se você analisar aqui, ó, a era pré-diluviana, o pessoal chama de Pangeia quando todos os continentes eram unidos. Isso de fato é verdade, tá? Os continentes, se você começar a juntar o quebra-cabeça, eles praticamente se unem em extrema perfeição. É claro que vai ter uma parte ali que não vai unir com a outra, devido às erosões, vulcanização, processos de liquefação, porém ele praticamente se encaixa ali. Então houve que o dilúvio, né? Que o dilúvio não foi só água, foram águas ferventes, teve peleja no céu, teve batalhas no céu. Depois eu vou falar sobre isso. Então simplesmente se dividiu os continentes, tá? A ideia de Deus era o quê? Que os povos ficassem afastados numa distância tão grande que não teria como dominar uns aos outros, tá? Então essa que era a proposta do mundo ser separado, porque no início era dominado, tá? Então simplesmente você vê pela imagem aí, tá? Que era unido, depois houve uma separação, né? E vai se havendo uma separação até o que você conhece hoje. Isso no modelo da Terra supersônica, tá? Nós temos modelos da Terra que eu não posso falar plana e temos modelos de dimensões, de outras coisas. A verdade é o seguinte, redonda eu sei que não é, mas também não posso afirmar para você que é plano porque eu não sei, tá? Francamente eu não sei, pode ser que isso aqui seja dimensional, pode ser que isso aqui seja muito maior do que a gente sabe. A verdade é que eu não confio na televisão, sei que mente o tempo todo, mas de fato eu não sei o modelo. Se é redondo, o que me é apresentado pela televisão, tenho certeza que não é. Isso é óbvio, né? Mas eu também não posso acreditar naquilo que é liberado ao povo assim facilmente, né? Então, de fato, eu não sei qual é o verdadeiro modelo, mas eu sei que não é o que é apresentado, tá? Então nós temos aqui o suposto modelo, mas foi de fato isso aconteceu. Os continentes foram afastados, tá? Então nós temos a referência disso em Gênesis, não de Pangeia, mas do mundo do passado, tá? Nós temos referência sobre isso. Então, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 1, é falado sobre os anjos caídos e enamorados das mulheres, tá? Por exemplo, olha só. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus, aqui na verdade filhos de Deus são anjos, tá? Viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos, tá? E esse aqui, segundo a teoria de Enoque, né, um livro apócrifo, fala que eram os santos sentinelas da quinta camada do céu. Mas eu desconfio dessa história, tá? Eu acredito que quando se fala sobre anjos, são seres dimensionais, que quando vêm para essa dimensão, acabam materializando um tipo de corpo, tá? Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Então praticamente Deus limitou o tempo que o ser humano ficasse na Terra, 120 anos. Antigamente você vê Adão, Eva, entre outros, viviam 600, 700, quase 1000 anos, né? E hoje em dia a limitação de Deus é praticamente 120 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque o mundo era devastado. Por exemplo, você não conseguia andar muito. A civilização ela era muito subterrânea. Por isso que nós temos civilizações, cidades embaixo de rochas. Você geralmente vê, por exemplo, próximo do Egito, por exemplo, os caras vão lá, constroem uma cidade dentro de uma rocha, uma cidade, por exemplo, dentro subterrânea, como os Incas. Então os caras vão sempre colocando isso. Por quê? Porque estão fugindo de Nephilim. Porque Nephilim é um saco. O bicho é quase imortal. E aí não tinha como batalhar contra esses seres. Então eles iam lá e escondiam, tá? Por isso que eles eram considerados os grandiosos em sua época, tá? Então simplesmente eles começaram, a civilização começou a fazer isso. E num dado momento começaram até, no passado, a viver em cidades voadoras, porque a Terra era um inferno, por isso que chamava-se Pangeia, porque era um inferno, o ser humano era alimento, era igual gado, né? Então simplesmente você não sobrevivia na superfície. Inclusive é dito que é especulativo, altamente especulativo, mas acho que foi o Monte Hermon, não sei, Hermon não, que é amaldiçoado, mas teve um monte que foi onde viveu a descendência de Noé, entre outros, porque era essa porcaria, né? Aí veio o dilúvio e tal, e teve um reset lá. Mas o ser humano era alimento no passado. Isso é fato, isso aqui tá em Gênesis, tá?
E aí nós pegamos o que? As fotos. Aí você fala, isso aqui é especulativo, meu amigo. O verdadeiro mesmo é o Drauzio Varela falando bem do leite de caixinha com as marcas da Semil atrás. Isso sim é verdadeiro. Esse é o conteúdo de qualidade hoje em dia. Então, simplesmente, a gente não pode afirmar as coisas mais. Mas tem fotos aí de Néfilis aí, de estatura. Eu coloquei aqui de 4 metros, porque é o que eles dizem. Mas esses bichos que... Cara, tinha colossos. Colossos são Nefilins de 3, 4 quilômetros de altura. Agora, como é que eles sumiram? Como é que você some com tantos corpos assim? Simplesmente porque a composição atômica nuclear desses seres não é baseada em carbono. Então você não fica vendo um fóssil de cálcio ali parando de 3 km na frente. Você vê simplesmente uma composição que é baseada em silício, nucleotida, que simplesmente com a perjúria no céu, a batalha nos céus, houve um processo de plasma, uma guerra hipertecnológica que eu não faço ideia, que conseguiu transformar esses seres, não só esses seres, grandes árvores, tudo em pedra, tá? Então assim, eu não sei qual foi a ordem de Deus, mas tudo virou pedra. Então por isso você encontra, por exemplo, encontrei aqui uma estátua antiga de um ser humano, um animal antigo. Você vai no Egito, você vê esfinge, pois é, no momento que aquilo ali estava vivo, né? Isso é o que se sabe, tá? E nós temos referências bíblicas, lá em Samuel fala que Davi matou Golias, né? Então simplesmente, e eles falam, Golias tinha 4 metros de altura, 2,5 metros. Cara, que 2,5 metros, que você acha que um ser humano de 2,5 metros era temido pelo exército, de qualquer exército que tinha? Para tu ter ideia, a batalha de Moisés batalhou com gigantes de 60 metros de altura. Moisés. Então os povos antigos não tinham tanto medo assim de ser. A verdade é que Golias era realmente um ser bem grande. De qual estatura eu não sei. Mas também não acredito que me contam não, tá? Então simplesmente era um ser bem grande. E nós temos fotos antigas, né, de 1800, 1700, de pessoas de 7 metros de altura, 6 metros de altura, 5 metros de altura. Então isso não é algo irreal, tá? Então no passado isso aí existia. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente poder falar sobre o estudo dos Nefilins é o fenômeno da hibridização. Agora, por que é um fenômeno importante falar? Porque as pessoas elas não sabem disso. É óbvio que aqui é um conteúdo especulativo, né? Tem que falar sobre isso. Inclusive, teve um documentário no Discovery Channel que falaram só sobre as sereias. E confiscaram todos os documentos dos caras. Os caras encontraram uma sereia no oceano, teve um documento, chegou o exército e confiscou tudo. Então, basicamente é isso, meu amigo. Os caras encontrar a fonte, eles vão lá e confiscam, tá? Então, basicamente é o seguinte. Nós tivemos um processo de hibridização. Quando os Nefilins quando os filhos dos anjos estiveram na Terra, eles tinham grande tamanho, grande tecnologia e grande força. E todas as suas obras, assim como Deus dizia aqui, eram inclinadas ao mal. Então eles pegavam o gene humano e começavam a mutar. Né? Inclusive tem pedras egípcias antigas que mostram o DNA humano. Então eles começaram a fazer mutação, criogenia, todo tipo de maldade e malignidade que você pode imaginar. E disso se originou sereias, centauros, sátiros, minotauros. Minotauros eu coloquei aqui, mas ele tem o corpo de animal também. Ganexa, que é um ser humano com cabeça de elefante. Árpia, que é um ser humano como fosse um morcego humano. Esfinge, licantropia, anões e duendes. Quando eu falo anões, não é os anões de hoje em dia, mas sim há uma semelhança com os anões do Senhor dos Anéis, tá? E os duendes também, tá? Que eram praticamente seres humanos pequenos que viviam em florestas. Os druidas, que era a mistura de ser humano com um tipo de árvore. E, né, inclusive, a diferença da célula de uma árvore para a base de sangue humano é um átomo, tá? E a equidna, né, que é seres humanos com formatos de cobra. Então os caras faziam todo tipo de hibridização. Não é porque eles eram seres evoluídos ou que vieram do espaço. Não, longe disso, pessoal. Isso aqui era fenômeno de hibridização de anjo caído, tá? Então eles faziam esses fenômenos de hibridização com seres humanos. Por isso que só salvou a família de Noé. A única linhagem humana que tinha naquela época era de 8 pessoas, não tinha mais. Então simplesmente a base humana estava tão modificada geneticamente, tão modificada,
que foi necessário poupar apenas a família de Noé. E aí houve toda essa varredura na terra, tá? E esses seres, eles simplesmente foram erradicados. É o que dizem. Tem uma versão alternativa que fala que o povo de Pan, né, de Pangeia, refugiou-se nas cavernas dos domínios de Gaia. Então tem uma história que fala que esses seres antigos, eles que viviam na superfície da Terra, quando houve o dilúvio, eles buscaram refúgios aos domínios de Gaia, que é um demônio travesti de mulher, e que simplesmente eles foram acolhidos, né? E aí existe um motivo para que eles não saiam na superfície, porque no passado a pressão atmosférica era muito maior, ok? E a questão de oxigenação na Terra era muito maior. Então é extremamente difícil para eles sobreviverem na superfície. E aí por isso que existiam antigos astronautas de máscara, porque os caras precisavam de pressão atmosférica e precisavam de muito oxigênio para poder sobreviver, coisa que hoje o ar é rarefeito. Por isso que hoje quem tem acima de 3, 4 metros de altura, casos estudados, sentem muita falta de ar. Porque hoje em dia o corpo humano não consegue mais comportar uma certa altura. Quanto muito alta a pessoa, tipo a pessoa tiver 2 metros para cima, ela começa a sentir falta de ar. Então simplesmente era o que acontecia no passado. Então nós tivemos esse fenômeno de hibridização. Isso aqui foi retirado de um livro de alguém que escreve sobre misticismo. Não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Inclusive essas fotos também são meramente especulativas. Mas é importante eu poder falar isso aqui para você, porque de fato, tá? São hoje tidos como contos. Por exemplo, o homem com cabeça de elefante é tido como Deus próximo da Índia. Você tem aí os contos de minotauros, sátiros nos gregos. Você tem sereias, dito pelos pescadores. Você tem esfinge pelos egípcios. Fenômeno de licantropia até hoje você tem pessoas falando que encontraram. Druidas era uma coisa que existia no passado, hoje em dia não existe mais. Assim, é o que era nos dito, tá? Então, simplesmente, as coisas no passado eram muito, muito, muito complexas, tá? Muito complexas. Então, para poder explicar para uma pessoa sem documentos é extremamente difícil. Mas o plano de Deus foi o quê? Foi varrer esses seres. Esses seres comiam seres humanos sem mais, sem menos, sem escrúpulos. Por exemplo, você tinha família, os caras chegavam lá. Depois você assiste, se você tiver oportunidade, a um anime chamado Attack of Titan, né? Os caras não fizeram um muro ali à toa. Por que existe um muro na China de 16 metros, 20 metros de altura? Nossa, realmente, ser humano tem 20 metros de altura, né? Os caras fizeram um muro para um ser humano de 20 metros de altura? Não, porque eles fizeram um muro ali na China para combater todo tipo de Nephilim, porque eles tinham tecnologia no passado, inclusive vou falar isso no conteúdo Premium agora, mas simplesmente o que acontecia? Para proteger a nação deles, eles construíram um muro. Aí não fizeram um muro de 2, 3 metros, 5 metros, por quê? Porque não estavam combatendo seres humanos, eram seres absurdos, e o muro precisava, em certos momentos, ter uma certa altura muito grande, e tinha que ser muro que aguentasse o peso desses seres. Então os muros lá não eram daquela finuria de tijolo que você tem. São muros de largura de 10 metros. Então, assim, para poder comportar esses seres, tá? E por isso que na China tem um fenômeno de dragão, que os únicos seres que conseguiam sobrepor esse muro eram os dragões, né? E aí a China tem a cultura de dragão por conta disso. Mas esses seres foram expulsos, eles não conseguiam passar. Isso é dito pelos chineses, mas tem histórias para tudo quanto é canto que você pode imaginar, tá? Então, pro pessoal aqui do YouTube, tá? Eu vou chegando no fim, nós falamos de Pangeia, né? Filins e hibridização. Mas pro pessoal do conteúdo Premium, o conteúdo vai continuar. Nós vamos falar sobre Atlantis, Lemúria, continente de Mu, as 4 tecnologias que você provavelmente não conhece, talvez Cyberpunk você conheça, e Tartária, tá? Eu recomendo você que está me assistindo, sim, sem brincadeira, eu recomendo muito que você adquira o Como Vencer Todas, tá? Em vez de você comprar o conteúdo Premium. Mas se você comprar o conteúdo Premium, não tem problema. Por que é importante? Você vai receber um conteúdo chamado Frequências e Vibrações. É importante você entender que a sua saúde, cada vez mais, ela está sendo limitada pelo sistema. Vai chegar um certo ponto que você vai viver doente. Você vai receber o conteúdo Premium e o meu suporte, além do meu conteúdo empreendedor. Por que eu falo isso para você? Porque simplesmente as cidades estão se tornando insustentáveis. A verdade é essa, meu amigo. As cidades hoje em dia, as pessoas estão surtando, estão ficando malucas.
Não dá. Para quem é desperto do sistema, já entendeu que é hora de ir embora das cidades. As cidades viraram sodomitas, viraram Sodoma e Gomorra. Ali é onde tem prática de iniquidade, práticas de pecados absurdos. Então, simplesmente, viver na cidade é você querer ser sodomita. Então não dá mais para fazer isso. Só que o sistema te ensina sempre o quê? Te ensina sempre a ser escravo, a funcionário. Ninguém te ensina a ser empreendedor. Muito pelo contrário, quando você quer ser empreendedor, as pessoas vão contra você. Isso não vai dar certo, isso vai errado, isso aqui. As pessoas sempre vão tentar te jogar para baixo. Por quê? Porque elas não conseguem fazer e elas não permitem que você faça porque o sistema não deixa elas fazerem. Então, o conteúdo empreendedor que eu tenho aqui, eu ensino para as pessoas, eu abro o leque para a pessoa poder empreender. Seja de forma física, seja de forma digital. Tem um caminho que você faz de planejamento, anúncios, vendas, e você vai ter o meu suporte pessoal. Então, você que adquiriu Como Vencer Todas, você vai adquirir 3 treinamentos meu, o conteúdo premium, frequências e vibrações, Como Vencer Todas, e mais o meu suporte no Telegram, tá? Para poder tirar suas dúvidas, tá bom? E eu recomendo fortemente que você adquira. Agora, se você quiser só o conteúdo, tem um conteúdo premium aí. Então, pro pessoal do YouTube, eu vou chegando por aqui, tá? E pro pessoal do conteúdo premium, nós vamos continuar, tá bom? Então, pessoal do conteúdo premium aí, eu tô abrindo agora o e-book premium e nós vamos trabalhar em cima dele, tá? Bom, vamos lá. Eu já falei sobre Pangeia, já falei sobre os Nephilims, tá? E já falei sobre a hibridização. E o que você precisa saber agora sobre Atlantis, sobre Atlântida, né? Lemúria, continente de Mu. Eu vou explicar um pouco para você porque a informação ela é bem rara e escassa, tá? O pessoal falava que Atlantis era uma cidade voadora, né? Tem tido como os gregos como uma cidade em perfeita circunferência voadora e que podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Existem essas teorias, mas eu não acredito, tá? Eu acredito que Atlantis foi um continente. Só que especificamente o continente de Lemúria e de Atlantis foram erradicados da Terra. Por que foram erradicados? Porque provavelmente o continente de Lemúria e o continente de Atlantis, tá? Era onde estavam os poderosos daquela época e que faziam perversões à humanidade. Então eles decidiram mandar para baixo da Terra justamente por conta disso, tá? Então nós temos aqui, inclusive tem um livro chamado Aquém de Atlântida, do Gustavo Barroso, que ele relata por livros antigos que o continente de Atlântida ficava em cima do Brasil, logo em cima, lá para cima do Nordeste, que você conseguia, talvez em embarcações medianas, conseguia chegar em Atlantis. E que num determinado momento sumiu. E não só Gustavo Barroso fala isso, mas Francisca Castro também fala sobre o continente perdido de Atlântida. Então, 2 brasileiros que falam sobre isso. Então você encontra o livro de Francisca Castro, né, História Secreta do Brasil, e o livro chamado Aquém de Atlântida, de Gustavo Barroso, que fala sobre Atlântida, tá? Tem mais pessoas que falam sobre isso, né, mas é um conteúdo que hoje foi omitido. Então nós tivemos o conteúdo de Atlântida, tá? Que o pessoal simplesmente falava, né, no passado, e eu acredito fortemente que estava mais para cima mesmo. Por isso que bate muito bem com o Triângulo das Bermudas, etc, 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 tá? E nós temos Lemúria, que fica já lá pro lado de Austrália, tá? Que fica do outro lado do Brasil. E Lemúria era simplesmente um local que era de governança dos poderosos. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia é o que? Fazendas. Tá? A elite mundial, eles vivem em locais específicos, por exemplo, Singapura, algumas regiões dos Estados Unidos, algumas regiões de Dubai. Então, tipo assim, a elite mundial vive naqueles lugares. E para sustentar a riqueza deles, eles começam a criar colônias em países. Por exemplo, o Brasil é uma colônia. O Brasil nunca vai ser desenvolvido. Eles deixam o público o mais besta possível para poder explorar ao máximo. Então, por exemplo, o Brasil é colônia, alguns lugares da Ásia é colônia. Então, simplesmente, eles viviam em locais, em continentes separados. Então, era muito comum no passado Atlantis e Lemúria ser o local onde residiam os poderosos e todo o planeta no passado serem colônias para eles, de exploração. Então o bicho pegava fogo em todo canto, mas em Atlantis e Lemúria já era diferente. Então fala assim, Atlantis, o povo de Atlantis era muito pacífico, o povo de Lemúria era muito pacífico e não queria guerra. Claro que não, o continente deles não tinha guerra, mas em volta de tudo pegava fogo, né? Por isso que os mapas de Urbano Monte falam sobre isso.
Então, por exemplo, uma coisa que acontecia muito em Lemúria é sobre as cidades voadoras, né? Os caras começaram a erguer, ao que tudo parece, pelo fenômeno de hibridização que aconteceu no passado, que gerou gigantes, né, felins absurdos, eles começaram a extrair um certo tipo de tecnologia e começaram a se erguer aos céus, cidades voadoras mesmo. E aí eu preciso dizer uma coisa para você, que no passado o ouro e a prata, o diamante, esses metais que estão no subsolo da Terra, estavam para cima, eles não estavam embaixo. Então era muito comum uma única fruta ter todos os nutrientes para você poder sobreviver. Então eles não precisavam de tanta comida. E era muito comum a Terra, a parte superior, estar magnética. Então existiam pedras que estavam extremamente magnéticas e que estavam assim, ó, tinha um polo positivo aqui, o outro polo positivo, exercia uma força e ela ficava flutuando. Flutuava a uma certa altura que os Nefilins não conseguiam chegar lá. Porque apesar de serem inteligentes, eles não despojavam de grande tecnologia. A tecnologia deles era bárbara, tá? Então, simplesmente, eles começaram de alguma maneira, a viverem nessas pedras. Você vê muito falar muito sobre isso através do filme Avatar. Que eles vivem, que tem uma civilização em rochas voadoras. E, de fato, eu acredito que isso aconteceu. Então, simplesmente, eles começaram a construir naves que ficavam que eram cidades. Por isso tem Star Wars, aquelas naves cidades, né? Que onde o pessoal habitava e depois, posteriormente, começaram a habitar nessas rochas. E aí entrou aquela história do Monte Olímpio. O que é o Monte Olímpio? O cara subiu, andou, subiu 12 mil metros para cima e encontrou a morada dos deuses. Não, qual que é o lugar mais alto? O Everest. O Everest tem 7 mil pés, se não me falha, 6 mil e poucos pés. Já o lugar do Olimpo era muito maior que isso. Então como é que eles conseguiam? Simplesmente porque estavam... o Monte Olímpio, né, aquela cidade, estava em cima de uma rocha. E dali eles controlavam o mundo, tá? Então o povo era um único continente, falava todo mundo o mesmo idioma, por isso que houve a mudança de idiomas, então era mais fácil de dominar. Então Lemúria foi conhecido como uma cidade que era voadora, tá? E o continente de Mu é porque fazia parte da Lemúria, era a extração de fazenda da Lemúria, assim como o resto era a extração de Atlantis, tá? Então nós temos aí o continente perdido de Mu, tem uma foto aí para você, Lemúria e Atlantis, tá? E Atlantis não era conhecido como uma cidade voadora, por quê? Porque a ilha ficava isolada. E dizia que a ilha tinha um escudo, eu não sei se era um escudo de fato, mas a região que a ilha ficava, os gigantes não conseguiam entrar. Então simplesmente eles não tinham problema com levitação. Aí houve o continente de Atlantis, né? Simplesmente foi soterrado pelo dilúvio e ficaram submersos, né? Mas na verdade todo mundo apanhou no dilúvio, tá? E nós temos as tecnologias, né? Você conhece o Cyberpunk, né? Que tem acho que 2077, se não me falha a memória, é um jogo, né? Que é baseado em transhumanismo, uma tecnologia dos anos 60, 70 misturada com transhumanismo. E aí nós temos a tecnologia Cyberpunk, só que essa tecnologia é uma tecnologia do passado, tá? Esse nome Cyberpunk pode ser até novo, mas são tecnologias do passado. Nós temos a Dieselpunk, tá? O que é Dieselpunk? Tem um filme de Sherlock Holmes que os caras estão controlando uns gigantes de metal, né? E tudo baseado diesel, né? Nessa Dieselpunk era o quê? Algumas civilizações conseguiram se erguer baseado na tecnologia do diesel. Então eles construíram máquinas imensas que poluíam a Terra de verdade, não é o que é hoje, realmente poluíam a Terra, baseado em tecnologias muito, muito, muito avançadas. Por exemplo, você tem uns jogos como BioShock Infinite, entre outros, que dispõem dessa tecnologia. Tinha um outro que eu esqueci o nome de um... Depois eu vou lembrar, mas simplesmente são tecnologias baseadas em diesel, tá? Então assim, existiam carros, existiam todo esse tipo de trajeto, não o carro como você conhece hoje, mas as máquinas eram muito grandes, né? Devido à questão dos Nefilins, as máquinas eram desproporcionais, tipo esse trem que eu mostrei aí. Porque eles tinham que bater de frente com os Nefilins, e eles eram muito grandes. Nós temos a tecnologia Steampunk, tá? O que é Steampunk? É baseado no seguinte, se os nazistas tivessem ganhado a guerra, tá? É basicamente isso. O Hitler estava trabalhando com naves, com aquela nave de sino, com questão ufológica e tal. Mas basicamente é o seguinte, essa é os resquícios do dieselpunk que eles encontraram. Hitler ele mandava pesquisadores para o mundo inteiro
para poder extrair informação, extrair um certo tipo de tecnologia. Por isso que tinha, na época, no período de guerra, tinha alemão para tudo quanto é canto fazendo estudos, né? E aí essas extrações do diesel, como como os UFOs, né, que são humanos, aquelas naves disco voadores humanos, são extraídas desse tipo de tecnologia, tá? Não é porque usa diesel não, mas foi extraído. Então o steampunk é uma tecnologia que não é tão avassaladora como o diesel. Ela já é baseada em éter, já é baseada em um tipo de gravitron, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, tá? E nós temos a Seopunk, né, que era a tecnologia de Lemúria, né? O que é Seopunk praticamente, tá? Praticamente eu coloquei aqui um navio voador, mas era mais ou menos isso mesmo, navios voadores, discos voadores, cidades voadoras. Então o steampunk era uma tecnologia que fazia com que as pessoas ficassem nos céus, tá? Então era uma tecnologia, não era baseada em diesel, porque não poluía o ar, era uma tecnologia baseada em gravitron, em gravidade, baseado em um processo de física onde você anula a gravidade através de frequências sonoras. Então essas eram as tecnologias do passado. Então assim, isso tudo é especulativo, totalmente especulativo. Tudo que eu tô te falando tem na internet, não tá privado para ninguém, tá? Só que uma coisa que é importante falar aqui, que é mais especulativo ainda, é o seguinte: existe um movimento de estudo chamado Mud Flood, né? Que eles falam que através do efeito liquefação, né, que aconteceu através da era pré-diluviana, as cidades ficaram submersas. Só que, ao que tudo parece, as cidades eram muito maiores. Então eles mostram aquele palácio russo famoso, né? Que eles provavelmente têm muito mais para baixo, né? Eles falam que devido ao fenômeno de liquefação, as coisas começaram a afundar e só tipo areia movediça e a terra ficou por cima, né? E aí, curioso caso é que em Paris, na Rússia, em alguns lugares, quando eles precisaram fazer escavações, eles descobriram que a cidade tinha muito mais coisa para baixo. Então eles faziam escavações e falavam assim, pô, peraí, tem mais 3 andares para baixo dessa propriedade aqui. Então é algo que para a Europa, para algumas pessoas, já não é mistério nenhum, que a cidade tem uma parte dela que está submersa, tá? Mas para o mundo é como se fosse um alarde, né? Então praticamente essas cidades elas tinham, tá? Mais do que lhe é apresentado. Então, por exemplo, eles viam palácios, né? Mas segundo a teoria do Mud Flood, foi tudo, muita parte daquilo ali foi para baixo, tá? Então tem essas coisas acontecendo. O fenômeno de Mud Flood não está relacionado totalmente à era pré-diluviana, mas sim aos fenômenos que eles chamam de reset mundial, mas não acredito muito nisso, de inversão dos polos, também não acredito muito nisso, mas eu penso muito que são guerras, tá? Tecnologia militar, altamente tecnológica, de um nível absurdo que nós não podemos nem imaginar, que alguma coisa aconteceu, tanto é que Tartária sumiu, né? E só apareceu no livro Games of Thrones, na verdade. Então simplesmente Tartária sumiu do mapa. Mapas como Tartária sumiram, né? As civilizações perdidas antigas sumiram. E ao que tudo se parece, alguém ganhou a guerra e apagou a história, né? E aí virou conto de fada e apareceu no livro de George Martin como o pessoal que domina dragões, né? É interessante falar sobre isso, né? Então esse é o conteúdo premium, tá? Nós temos aqui algumas informações importantes para você. Eu recomendo que você pesquise Mud Flood, entre outros, tá? Você quando pesquisa pelo Google Chrome já não está mostrando tantas coisas legais. Tem alguns sites chaves que você pode pesquisar, como Pinterest, que você consegue encontrar pessoas estudiosas que publicam informações verdadeiras por lá. Você tem alguns fóruns, né? Que eu não vou falar aqui, mas tem vários fóruns que fazem sobre isso, né? Tipo, tinha um outro, eu vou lembrar o nome de um aqui. E você pode usar o DuckDuckGo, entre outros pesquisadores, para encontrar. É bem difícil essas informações. Você tem que ficar vários dias pesquisando, tentando encontrar algum pesquisador, tal, porque as 100 primeiras páginas de pesquisa são sempre pessoas do sistema, né? Inventando lorotas, então é bem complicado de pesquisar. Mas basicamente é isso, tá? Então tiveram as tecnologias do passado. Nós tivemos aí as cidades voadoras. E Lemúria tinha, cara, pra tu ter ideia, só pra poder avisar aqui, o ouro e o prata era composição física, encontrava-se assim, ó, ao relento. E pra tu ter ideia, a penicilina, né, ou simplesmente a amoxicilina,
ela mata 6 tipos de bactéria, né? E é vendida no mundo inteiro. A prata coloidal, que é prata, você está ingerindo prata no seu corpo, mas não é qualquer prata, tem que ter um procedimento para isso, mata 600 vezes mais. Mata 100 vezes mais, 600 doenças diferentes, 600 bactérias diferentes. Então isso só no prata, fora o ouro coloidal. Então você vê que essas coisas no passado tinham abundância, tá? São tecnologias que hoje são resquícios de tecnologias do passado, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tá? E quem for aluno do Convencer Todas, se tiver dúvida, é só encaminhar para mim. E você do conteúdo premium, eu recomendo que você assista os outros vídeos que tem por aqui também do conteúdo premium, que está recheado de conteúdo interessante para você. Tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço!